Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Há processos de adoção no Brasil que chegam a demorar 7 anos para ser decididos, a ponto de chegarem no final com a desistência do pretendente à adoção. Sem falar no caso das mulheres que têm uma gravidez indesejada e, diante da impossibilidade de criar o filho, terminam abandonando o recém-nascido em bancos de praça ou mesmo em lixeiras, isso com tantas famílias por aí dispostas a adotar uma criança. Enquanto isso, famílias estrangeiras abastadas conseguem provar com facilidade que têm boas condições financeiras para adotar crianças brasileiras, enquanto as famílias brasileiras que se candidatam à adoção terminam preteridas. Um projeto que já foi aprovado na Câmara e no Senado, e portanto pode ser sancionado a qualquer momento, pretende mudar esse quadro. Eu recebo nesta edição do Palavra Aberta o relator aqui na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Tá, seja bem-vindo ao Palavra Aberta e parabéns pela aprovação de um projeto de um alcance social tão grande quanto esse. A seu ver, essa legislação não já devia ter sido modificada para facilitar essas adoções há muito mais tempo, deputado? Obrigado ao Palavra Aberta a você pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui. Com certeza isso já era para ter sido revisto há muito tempo. Quero dividir os seus parabéns com todos aqueles que ajudamos a construir esse relatório. Esse momento que a política está... que foi suprapartidário. Isso que quero compartilhar os créditos, porque o momento em que a política está tão acirrada, com extremos, a gente vive num momento tão triste da vida política do país. Eu, que sou um parlamentar de primeiro mandato, tive a grata satisfação de ter outorgado este relatório e, quando assumi essa missão, assumi com muita dedicação e vi que às vezes o processo legislativo é muito moroso. E para que tivesse celeridade, nós precisávamos levar esse projeto, essa relatoria, com um olhar suprapartidário. E fizemos um trabalho de bastidores ao longo de 4 meses. Inicialmente, eu e o autor do projeto, que é o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. Depois nós entendemos que nós só conseguiríamos votar urgência, votar no plenário, votar no Senado para ir à sanção presidencial, com um diálogo amplo com todos os partidos. Isso foi feito. Nós tivemos muitas contribuições, em especial da deputada do PT. Eu sou do DEM, da deputada do PT, Maria do Rosário, que é ex-ministra de Direitos Humanos, conhece, tem domínio do assunto, trouxe enormes contribuições para o relatório. Nós tivemos a deputada Carmen Zanotto, do PPS, enormes contribuições. Assessorias de partidos como o PSOL, que sempre se coloca em oposição a muitas matérias e com muito respeito ao que eles representam na Câmara dos Deputados, vieram assessores, contribuíram, trouxeram contribuições com o relatório, ou seja, o parlamento trabalhou, mas não foi um trabalho só do parlamento, de todos os partidos, foi um trabalho também do Ministério da Justiça, que veio fazer uma série de reuniões conosco, porque eles também veem o mesmo gargalo legislativo impedindo, acontecendo isso que você abriu muito brilhantemente o preâmbulo deste programa, dizendo da dificuldade que crianças passam até 7 anos para um processo, Eu pessoalmente conheço casais que esperaram 7 anos. E aí a criança às vezes se torna maior de idade, acaba o processo de adoção caducando por uma falha na legislação. É tardio o projeto, mas graças a Deus chega nessa legislatura e eu me digo felizardo de poder ter contribuído na construção disso, acreditando todos os méritos a todos esses ingredientes políticos partidários que eu não gostaria de levar os parabéns sozinho. Agora, deputado, vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes do projeto. Eu falei da questão do prazo aí, que hoje não tem prazo, quer dizer, isso pode demorar indefinidamente. O projeto estabelece um prazo razoável para que se decida um processo de adoção? Para mim, esse é o grande avanço da legislação. Nós tivemos vários avanços. É lógico que com o Poder Judiciário
representantes do Ministério da Justiça trabalhando conosco, eles sempre tinham a preocupação de falta de material humano, se coloca um prazo muito apertado e as negociações foram intensas, mas nós conseguimos que num prazo de 120 dias, qualquer processo de destruição de poder familiar terá um prazo limite de 120 dias, prorrogáveis por no máximo igual prazo, e todo o processo de adoção a partir de agora... 8 meses, 6 meses de processo de destruição. Para quem esperava 7 anos, meu Deus. Para destituição e para um período de adaptação a uma nova família em 45 dias, podendo ser prorrogáveis por igual período. Ou seja, todo o processo de adoção, ele vai se terminar num prazo máximo de 8 meses a partir da sanção presidencial, que a gente espera que seja a qualquer momento, como você abriu. Porque se é consensual, não há nenhum que vetar no projeto? Já soubemos que não houve solicitação de nenhum ministério, de ninguém ao Executivo de vetos. Então, é um projeto pacífico, que creio que pacífico para ser sancionado. Isso é um grande avanço. Em 8 meses, um processo ser reduzido. Esse eu acho que é o primeiro grande avanço do projeto, é a questão do prazo. Deputado, e aquele problema que acontecia ou acontece muito no Brasil, que é da devolução do adotado? O adotante fica com o menino, aí não gosta do menino por alguma razão e devolve. E essa criança que já foi rejeitada por uma família termina sendo rejeitada pela nova. Imagino o tamanho do trauma psicológico que uma criança dessa carrega. O projeto enfrentou isso? Enfrentou esse problema com a questão do prazo que nós damos para a adaptação da família. Ele tem 45 dias prorrogáveis por igual período, que nessa responsabilidade... Esse período da convivência. É o período de convivência familiar. Neste período, normalmente, isso é o famoso test drive. Os conhecidos da área de adoção, os institutos de adoção, sempre falam o receio que a gente tinha do test drive. Entendo que 100% disso, lamentavelmente, nós nunca vamos numa legislação resolver, mas com esse período de adaptação, este problema vai ser muito minorado, eu acho e espero que isso não aconteça, porque nós que acreditamos no ser humano, isso é uma coisa muito deplorável, alguém pegar e ter que devolver uma criança, que é uma coisa absurda. Normalmente o adotante, ele está querendo dar amor e afeto. Isso são as exceções. Lamentavelmente, esse projeto, nós tivemos em alguns momentos alguns gargalos para discutir, porque as pessoas queriam fazer das exceções a regra, como a questão da adoção internacional, que você falou também no início. Nós tivemos grandes problemas de tráfico de crianças na adoção internacional. Queria inicialmente se excluir essa possibilidade. Nós o que fizemos neste projeto? Damos a prioridade, garantimos a prioridade a famílias adotantes brasileiras, e como última alternativa fica a adoção internacional, porque é uma característica na adoção brasileira. O brasileiro gosta de adotar crianças recém-nascidas e, no máximo, até 5, 7 anos, o que é diferente culturalmente, em especial na Europa. Lá eles preferem adotar crianças acima de 8 anos de idade, mais adolescentes. Tem essa característica. Por isso, se a gente impede, o brasileiro não tem a preferência de adotar o recém-nascido e pequeno. O europeu já prefere adotar um maiorzinho partindo para a adolescência. Então, de repente, lógico, garantindo a prioridade ao brasileiro, você também não podia impedir que essa criança tenha um lar, mesmo que estrangeiro. Lógico, um período de adaptação para o estrangeiro um pouco maior, mas foi garantido também no relatório do projeto. Deputado, a questão que eu falei ali na abertura, da questão da entrega da criança, que uma gravidez indesejada e a mãe não tem condições de criar, ou por algum motivo ela não quer, vai que foi fruto de um relacionamento complicado, de um estupro, né? E aí ela, em muitos casos, ela joga no lixo, esses quadros horrorosos que a gente vê de vez em quando. O projeto tratou desse tema de que maneira? Tratamos com a maior responsabilidade. Por isso que eu falo que as deputadas mulheres, inclusive, no debate da construção, elas foram muito importantes para mim, porque eu tenho a sensibilidade masculina, ela é muito diferente da mulher, com todo respeito. E as mulheres me ajudaram muito nessa construção, dando a garantia ao anonimato da mãe. Muitas mães, às vezes, tomam uma decisão precipitada dessa, porque ela tem que ir a um instituto ou algum lugar, ou numa delegacia, e ela vai ser exposta ao nome dela. Para a gente evitar esse problema, nós damos, a partir deste momento, a garantia ao anonimato. Qualquer mulher, seja ela adolescente, maior de idade, que tem uma gravidez numa circunstância de risco como essa, ela pode fazer essa doação e fica ela resguardada o direito do anonimato, a mãe.
Isso traz uma tranquilidade muito grande às mães, que por muitas das vezes deixavam seus filhos em circunstâncias como, bem disseste, em lata de lixo, em bancos de praça, em caixas em lugares, porque ela não queria ser identificada. Isso nós podemos identificar com contribuições das deputadas na construção do projeto e acho que ficou altamente contemplado, a garantia de anonimato à mãe que quiser doar seu filho à adoção. Deputado, como é que ficou uma questão que é extremamente polêmica, que é a questão da adoção por casais homoafetivos? No Brasil, a gente sabe que eles têm uma dificuldade enorme, acrescida do preconceito contra eles, de adotar uma criança. O projeto enfrentou essa questão ou não? O projeto, justamente esse projeto estava na casa e vários outros apensados a esse projeto com muitos anos, e a dificuldade de legislar sobre o assunto era justamente encarar esse problema. Existem porque aqueles... talvez colocasse esse problema na frente. Isso justamente é que queriam tratar o assunto da adoção por casais do mesmo sexo como prioridade, quando para mim ele passa a ser secundário, porque já existe no escabouço jurídico nosso mecanismo para decidir sobre isso. Isso é uma questão do judiciário. Eu preferi não tocar no assunto, porque para mim... Deixar a critério do juiz? Deixar o judiciário, como já existem previsões, já existem casais de pessoas do mesmo sexo que adotam no Brasil, eu prefiro deixar isso intocável e nós buscarmos, porque o que não se pode é punir crianças. Hoje nós temos aproximadamente 50 mil crianças nos orfanatos do Brasil aguardando uma adoção. 50 mil? 50 mil. E nós temos mais de 150 mil casais brasileiros querendo adotar. É 3 por 1. E por que não era feito? Por falta de uma legislação, por falta de prazos a serem cumpridos. Ou seja, o nosso problema não é falta de gente para adotar, é uma legislação que desse agilidade e isso se tornasse uma prioridade no país. Coisa burocrática. Eu me lembro que uma vez um casal que queria adotar dizia, Paulo, é uma coisa alucinada, a quantidade de documentos e de idas e vindas até o juiz e não sei mais o quê, e o tempo passando, e a criança crescendo. Não, e a criança muitas vezes esperando no orfanato, já sabe quem é um candidato e passa-se tempos e tempos, meses e anos, a expectativa. Né? E eu fiz questão de, com um grupo de trabalho que instituímos, de olhar com prioridade. Não é nem quem adota, e sim a criança. Porque para nós que queremos adotar, ou para a sociedade que está aqui fora, um mês talvez não represente muito, mas para uma criança que está no orfanato, aguardando uma família para adotá-lo, um dia é uma eternidade. E foi no olhar da criança que está aguardando essa adoção que nós demos a prioridade. Por isso não entramos em temas polêmicos que a gente não conseguiria. Para se ter uma ideia, esse projeto foi aprovado tanto aqui como no Senado por unanimidade no plenário. Então, é um texto que agradou a todos porque não entrou em temas polêmicos. E é por isso que nós preferimos não fazer isso para ter um olhar social, um olhar humano para as crianças que precisam de adoção no Brasil. Deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Pelo trabalho, parabéns a todos os atores. Dividido com todos os atores desse projeto, desse feito. A gente encerra por aqui, vamos aguardar a sanção. Tem algum prazo? Eu soube hoje, fui informado que há previsão de amanhã o presidente da República sancionar a nova lei da adoção no Brasil. Se isso for, eu e todo o Brasil faremos um dia de celebração à nova lei da adoção e a agilidade nesse processo. Como a gente pode reprisar esse programa? Nós estamos gravando ele no dia 22 de novembro. Portanto, até o dia 23. Pode ser que amanhã seja sancionado. Essa é a previsão que nos passaram, tanto a mim como ao autor do projeto. Tomara. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se você quiser rever essa edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, basta entrar no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço e até a próxima.